Então vamos começar nossos estudos hoje. Quem tem o livro aí, a página 390... Não, a página é 154, a questão é 395. Quem não tem é só pegar. Tá todo mundo com o livro? Dizer mais uma vez que vocês hoje são também guerreiros de novo, porque aquele dia estava um frio horrível e hoje tem frio e chuva. Essa invernada não é fácil. Então, gente, hoje vamos começar na questão 395. Tá? Nós estamos falando, hoje nós vamos talvez terminar sobre o esquecimento do passado, das vidas passadas. Tá? A questão então pergunta, Kardec pergunta aos espíritos então, podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Nós já conversamos isso um pouco na semana passada, né? Seguindo então aqui. Então, se a gente pode, durante a vida física, né, estando encarnado, se a gente pode se lembrar de alguma coisa que a gente foi em vida passada. E a resposta é que nem sempre. Entretanto, diversas pessoas sabem o que foram e o que fizeram, né? Isso é bem raro, poucas pessoas têm essa certeza do que foram e o que fizeram. Existem várias formas de se saber, né? Uma a gente já falou também algumas semanas atrás, que é através das TVPs, das terapias de vidas passadas, onde a gente vai, né, através de um terapeuta, ele faz um tipo de hipnose e começa a tu entrar em transe e consegue visualizar tuas vidas passadas, né? Esse é um tipo de questão, tipo de terapia que deve ser feita com um terapeuta bastante sério, né? Que tenha conhecimento de como tratar, conversar contigo caso tu lembre alguma coisa e aquilo, né? Como a gente já falou nas outras semanas, geralmente a gente não tem boas lembranças de vida passada, então isso pode trazer um tormento na vida presente. Então tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer uma TVP. E outras formas de se lembrar é quando a gente está desdobrado, no caso, em desdobramento lúcido, né? Em projeção astral, que a gente diz, quando o nosso espírito se desdobra do corpo, nós temos algumas lembranças de vida passada. Quando a gente retorna para o corpo, essa lembrança é como se fosse um sonho, né? E aí a gente meio que sabe o que foi e fica com aquilo dentro no íntimo, assim, tendo aquela certeza daquilo que a gente foi em vida passada, né? E outras vezes também como flashes, flashes acordado mesmo, como a gente está aqui, tem pessoas que têm como flashes, como se fosse um tipo de vidência, se chama como se fosse uma vidência ideoplástica, como fossem fotos ou filmes que como se passassem assim na tua mente. Né? Isso é bem raro ter, eu nunca tive, não sei se algum de vocês já teve, essas questões de se lembrar de vidas passadas, né? Porque assim, por que não tem muito? Porque se fosse para ter, todo mundo via, né? Então justamente isso é uma questão que acontece dependendo da determinação dos mentores. Às vezes tem coisas que travam a nossa vida e a gente precisa de repente lembrar de uma vida passada para poder destravar esse fato. Outras vezes podem ser questões obsessivas e nós lembramos devido a uma obsessão complexa que nos faz, uma obsessão complexa e ferrenha que nos faz visualizar. Talvez o obsessor que esteja com a gente começa a nos mostrar as imagens daquilo que nós fomos em vidas passadas. Então tem vários motivos, né? De ordinário, a gente não lembra e não deveria lembrar, né? Porque senão todos nós teríamos lembranças das vidas passadas. E aí, segue aqui, ó. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam extraordinárias revelações sobre o passado, né? Tão extraordinárias que nós talvez não conseguiríamos suportar essa lembrança. E é isso que é como uma misericórdia divina nós não nos lembrarmos, porque certamente nós fizemos coisas bem medonhas, né? E por isso que a gente não lembra. Na 396, algumas pessoas acreditam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como a imagem fugidia de um sonho que em vão procuram entender.
essa ideia é apenas uma ilusão, né? Será que é uma ilusão quando a gente tem aquele sonho, a gente diz, né? Eu fui em vida passada tal coisa, eu sonhei, né? E aí os espíritos respondem, às vezes é real, porém muitas vezes também é uma ilusão, contra a qual é preciso precaver-se, pois isso pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada, né? Então não nos apeguemos muito quando a gente tiver um sonho que a gente teve, que a gente se viu como uma bela rainha da Inglaterra, sentada no trono, né? Eu fui rainha da Inglaterra. Não, a gente, como diz aqui, né? Muitas vezes é um efeito de uma imaginação superexcitada, que é o nosso subconsciente, o nosso inconsciente agindo. O cérebro físico ele não consegue suportar aquilo que a gente viu como espírito. Na hora que volta para o corpo, as imagens se misturam, nós começamos a misturar coisas que nós vivemos no dia a dia, misturamos com um pedacinho de um filme que a gente viu na semana passada, com outro pedacinho do que a gente estava conversando com um amigo, aí o cérebro faz uma mistura e nós temos um sonho. Às vezes o sonho é realmente de uma vida passada, mas quase sempre é o cérebro que está nos pregando uma peça, digamos assim, monta esse filme que é chamado de sonho. O sonho, nós vamos ver, quem vocês estão aí com o livro, na questão 400 vai começar, o sono e os sonhos. Nós vamos conversar mais sobre isso nos próximos sábados, tá, gente? Não vamos nos ater muito ao sonho hoje. Então, às vezes é real, mas muitas vezes é uma ilusão. Então, assim, só para nós encerrar essa questão, coloquemos assim que 95% daquilo que a gente sonha não é coisa de vida passada, não tem a verdadeira realidade daquilo que é, tá? Isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão realmente ter esses sonhos, dependendo do tipo de mediunidade que tiverem, né? Quem tiver mediunidade de vidência, mediunidade de premonição, né? Aí tem tendências realmente a ter uns sonhos mais verdadeiros, mais reais. Mas a maioria são realmente superexcitação cerebral, tá? Mistura tanto das células físicas como das células perispirituais e provoca essas imagens. Se eu fosse dar um conselho para você, seria assim, não se ater muito aos sonhos, não se ater muito aos significados de sonhos que a gente vê na internet e sai a procurar. Porque realmente a gente tem mais tendência a ir para o lado errado do que para o lado certo, né? Os sonhos são muito mais irreais do que reais, né? A gente não pode dar tanta importância, nos colocar nossa vida só por aquilo que a gente sonhou. A gente tem muito mais tendência a errar do que acertar. Na questão 397, então, pergunta: nas existências corporais de natureza mais elevada que a nossa, né? Ou seja, nos planetas superiores à Terra, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Será que a gente se lembra melhor em planetas mais evoluídos como Saturno, Júpiter, Mercúrio do que na Terra? Isso a gente já falou na semana passada, porque já tinha uma pergunta mais ou menos parecida. Sim, né? Realmente é mais preciso. À medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor, né? À medida que o nosso corpo físico, o nosso corpo material, os nossos átomos, células que nos compõem são mais rarefeitos, mais sutis, né? A matéria é muito menos grosseira, as lembranças do passado começam a aflorar muito mais. Tanto porque tu já evoluiu moralmente, né? Já não vais ter tantas, já tivesse vidas melhores, já fizesse coisas boas para os outros, então aquela lembrança de vida passada já vai te trazer mais felicidade do que infelicidade. Então por isso que tu também lembra mais. Então nesses planetas superiores a lembrança do passado é muito mais nítida, né? E vai sendo mais nítida à medida que for evoluindo. Quer dizer, se o planeta tiver muita evolução, os habitantes vão se lembrar de tudo ou quase tudo, né? Tudo não diria, mas quase tudo. Já em planetas com um pouco mais evolução que a Terra, já vai ser uma parte, talvez. E segue aqui: a lembrança do passado é mais clara para os que habitam mundos de uma ordem superior, né? Planetas superiores à Terra.
Alguém tem alguma coisa a perguntar, gente? Seguindo então na 398. Pelo fato de as tendências instintivas do homem serem uma reminiscência, ou seja, uma lembrança do seu passado, né? Segue-se que, através do estudo dessas tendências, ele pode conhecer os erros que cometeu, né? A gente tem as nossas tendências instintivas, digamos, aqui nessa questão, ela se refere mais às tendências psicológicas, né? A tendência do medo, né? Quando a gente vem alguém que nos mostra uma faca, por exemplo, uma arma, né? A gente se assusta, é uma tendência instintiva. A gente sai correndo de medo, são coisas assim, a raiva quando alguém nos faz alguma coisa, são todas tendências instintivas de ordem psicológica. Segue-se que através do estudo dessas tendências ele pode conhecer os erros que cometeu? Sem dúvida, mas até certo ponto. É preciso levar em conta o aprimoramento que se possa ter operado no espírito e as resoluções que tomou na erraticidade. Erraticidade quer dizer no plano espiritual. A existência atual pode ser muito melhor que a anterior, né? Então, à medida que nós vamos encarnando, o nosso instinto humano vai se apagando também, né? Em planetas mais evoluídos, o instinto vai ficando cada vez menor, ou seja, a razão vai se sobrepondo cada vez mais ao instinto. E na subpergunta, ela pode ser pior? Ou seja, o homem pode numa existência cometer erros que não cometeu nas existências anteriores? Né? Digamos assim, eu estou tendo uma vida agora e eu mato uma pessoa, por exemplo, né? Será que porque eu ter matado nessa vida significa que eu também já matei e estou repetindo o meu erro? Ou será que eu estou fazendo pela primeira vez? E aí a resposta é: depende do seu adiantamento. Se ele não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novos erros, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, esses erros acusam mais um estado estacionário do que um estado retrógrado, pois o espírito pode avançar ou estagnar, mas não retroceder. Hoje nós estávamos até falando, o Fabiano estava falando sobre isso, estava lá lavando louça, sei lá o que ele estava fazendo, e aí daqui a pouco ele surge do nada. Não, porque aí me pegou. Não, mas tem uma coisa. Se não pode isso, por que pode isso? Aí parei na frente dele. Se não pode isso, por que pode isso? Isso é uma dúvida muito corriqueira, né? Bom, o espírito, digamos, ele matou alguém, ele nunca matou antes em vidas passadas, digamos assim. Então quer dizer que ele retroagiu, né? E aqui está dizendo que não, né? O espírito pode ser estacionário, mas nunca retrógrado, ou seja, o espírito, depois que ele chegou a certo nível, ele não vai voltar para trás. Isso quer dizer o quê? Tudo aquilo de conhecimento e de moral que nós adquirimos, nós nunca perdemos. A gente pode entrar num emaranhamento, assim, digamos, de coisas erradas, mais do que em vidas anteriores, isso sim. Mas aquilo que a gente adquiriu de bagagem espiritual, de quantum energético, jamais a gente vai voltar para trás, né? Isso surge muito assim. O espírito, quando vai para um planeta inferior, que ele é expulso do planeta, né, na transição planetária, como tem os exilados da capela, que muitos já ouviram falar, que são espíritos que vieram para a Terra degradados, expulsos literalmente do seu planeta de origem, que eles retroagiram. Não, eles retroagiram, digamos, em um planeta que eles foram encarnar, mas eles, como espíritos, o quantum energético, o quantum de sabedoria, o quantum de moral que eles adquiriram seguiu o mesmo, né? Eles só trocaram de planeta, porque o planeta estava assim e eles estavam assim. Então eles vieram para a Terra, que era um planeta que estava equiparado à energia deles, né? No caso, um questionamento, uma pergunta. No caso, o espírito, ele acaba sofrendo mais
a atuação do local onde ele foi porque ele tem consciência mais elevada? Pode-se dizer isso? Pode-se dizer porque que no sim. caso, ele tem uma consciência X, né? Que é, uma consciência 50. Aí ele foi para um planeta onde é menos evoluído do qual ele estava. Quando ele chega lá, a consciência continua a mesma. Quer dizer, então, que ele sofre atuação maior daquele planeta por ele ter uma consciência maior? Pode ser isso? Pode ser que sim. Exatamente. O que aconteceu, por exemplo, com os exilados da capela, quando vieram? São espíritos que estavam num planeta mais evoluído, mais rarefeito, e aquele planeta evoluiu e eles tinham bastante conhecimento científico, mas a moral estava bem baixa. Aí eles vieram para a Terra para encarnar, né? Isso há milênios e milênios e milênios atrás. O que aconteceu? A raça que estava aqui encarnada na Terra era da raça antes do Homo sapiens, né? Isso há mais de 40 mil anos atrás. Ou seja, o cérebro físico nosso naquela época não era o mesmo cérebro que nós temos hoje. Nosso DNA ainda não era o mesmo que nós temos hoje. Então, para eles encarnar naqueles corpos físicos, né, densos demais, foi muito difícil. Foi como se fosse uma humilhação para eles, né? E eles foram obrigados, né? Eles perderam o livre-arbítrio, esses espíritos, e tiveram que encarnar nos nossos corpos mais materiais. À medida que eles encarnaram nesses corpos mais materiais, também aconteceu que houve um aprimoramento do DNA dos corpos existentes na Terra, e houve um avanço, né, onde formaram então a quarta raça, né, o Homo sapiens, né, que depois teve o Homo sapiens sapiens, mas teve então a quarta raça. Foi quando os capelinos começaram a encarnar na Terra. Houve uma evolução do nosso cérebro, do nosso DNA. Então, é muita humilhação quando um espírito tem que ir de um planeta superior para um planeta inferior, mas não quer dizer que ele vai retroagir como espírito. Ele vai apenas ir para um local onde está equiparado à evolução dele, né? Não existe, ele não desaprendeu aquilo que ele aprendeu, né? O quantum energético, ou seja, aquilo que ele tem de energia, de evolução, jamais vai para baixo. Então nós que estamos aqui, se um dia formos daqui a um tempo, formos convidados a nos retirar, digamos assim, se quando tiver a transição planetária na Terra e Deus queira que não nos atinja, né, que não sejamos convidados a nos retirar, ou não sejamos expulsos da Terra, né, também não iremos evoluir. Nós vamos para um planeta equiparado àquilo que nós somos, e assim sempre é, né? Aqui o que está acontecendo na Terra? Hoje nós temos espíritos que já estão bem mais assim e espíritos que estão mais assim, né, mais embaixo. A Terra vai chegar num quantum de energia assim que aqueles que estão aqui embaixo não vão mais poder ficar aqui. E aí eles vão ter que ir para outros planetas. Então isso se chama transição planetária. É quando espíritos começam a mudar de planeta, né? Começam a encarnar em outros planetas.